invocamos a Tua presença sobre este lugar, Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre a nossa casa, Jesus. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre o trono de glória, tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, tu que estás aclamado por tua igreja, vem nesse lugar, vem nesse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, enche a minha vida, vem nesse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, enche a minha vida. Tu que estás assentado sobre o trono de glória, tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, tu que estás aclamado por tua igreja, vem nesse lugar, vem nesse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, enche a minha vida, vem nesse lugar, enche esse Preciso tanto de ti, preciso tanto te ver, preciso tanto de ti, preciso tanto te ver, preciso tanto de ti, preciso tanto te ver.
Glória a Deus, maravilhoso dia que o Senhor nos deu, e já entramos na presença do Senhor pelas portas dos louvores. Glória a Deus. E queremos orar a Deus agora, para que o Senhor possa continuar nos abençoando neste culto que prestamos ao Senhor, o culto que você presta ao Senhor aí na sua casa. Portanto, queridos, vamos abrir o nosso coração para tudo aí na sua casa e vamos estar orando a Deus em nome do Senhor Jesus. Glorioso, eterno, santo e poderoso Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos, meu Pai, e o nosso coração está grato, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para glorificar o teu nome, adorá-lo, Senhor, na beleza da tua santidade. E que nós, Senhor, ainda que distantes daqueles que estão, ó Deus, ouvindo essa transmissão, Senhor, estejamos pertos com os nossos corações, para que nós estejamos em unidade, buscando a tua face, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor receba a nossa adoração, e que este culto que fazemos é para o Senhor, não há outro destinatário, não há outra função, senão adorarmos o teu santo nome. Senhor, que neste dia, Senhor, o Senhor nos visite poderosamente com o teu Espírito Santo, visite cada casa, Senhor, em nome de Jesus. E ali, ó Deus, se houver distrações, barulhos excessivos, o Senhor possa colocar a sua paz e colocar tudo no seu lugar, para que nós, Senhor, façamos um culto que agrade o teu coração. Nós daqui, os seus filhos, da onde estiverem, cultuemos ao Senhor, ó Pai. Papai, em nome de Jesus, que o Senhor continue, Pai, usando, ó Deus, poderosamente, o Senhor, a equipe de louvor agora, Pai, que estará agora subindo como um aroma suave às tuas narinas, em adoração a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Dá-nos a oportunidade de continuarmos debaixo da Tua proteção e da Tua unção, neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
majestade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Tu és grande, Jesus. E não apenas grande, o Senhor é santo, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A ti pertence o poder, Jesus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, o teu reino buscamos,
deixa o céu descer e 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 deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. E teu é o reino, e teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Glórias, glórias a Deus, aleluia. Teu é o reino, a glória para sempre, ó Senhor. Que bênção, amados, que bênção nós estamos conectados no Senhor. Eu queria trazer uma palavra para abençoar a sua vida hoje. E ela está no livro de Provérbios, capítulo 3. Vou achar aqui, capítulo 3 de Provérbios. E eu queria que você entendesse, queridos. Pega minha Bíblia, por favor, ali. Isso. Obrigado. Eu queria que você entendesse que Deus é Pai. E o que Ele quer para você é te abençoar. Ele só quer o seu bem. E um pai que quer abençoar, ele dá bons conselhos aos seus filhos. Eu queria trazer para você conselhos de Deus para você ser abençoado, né? Eu tenho certeza que você vai querer ser abençoado. Na leitura de Provérbios capítulo 3, quando nós lemos os versículos pares, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10,
vai ser o tema da nossa leitura agora. Ele traz o resultado da obediência a uma instrução que ele nos deu. Vamos ler então? Olha que Deus carinhoso, Pai amoroso que Ele é. Olha Deus te dando conselhos agora. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Olha só por quê. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Olha outro conselho. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Qual é o fruto disso? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele ainda diz ao filho que ama: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Filho amado, escute o que o Pai amoroso tem para você. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Que maravilhoso são esses conselhos de Deus para nós. Honre o Senhor com todos os seus recursos e os primeiros frutos de todas as plantações dos seus celeiros. Queridos, nós queremos falar no teu coração para você ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Honrar, dizimar e ofertar é honrar ao Senhor, é honrar ao teu Pai que tanto te ama. E Ele te dá um conselho para que você seja abençoado. No versículo 11 ele diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz o filho de quem deseja o bem. Talvez essa ênfase em honrar com os seus recursos, com o seu dízimo, a sua oferta para você, que por circunstâncias você não tem dizimado, não tem ofertado, pela dificuldade de vir à igreja, pela dificuldade de você estar não depositando na conta da igreja, você tem falhado nisso, mas o Senhor hoje, Ele vem falar que Ele quer te corrigir, porque Ele quer te abençoar. Portanto, querido, em nome de Jesus, você vai ver ali abaixo deste vídeo a conta que você poderá depositar, a conta da igreja, em que você poderá depositar o seu dízimo, a sua oferta. Porventura você pode vir à igreja, nos ligue, nós estaremos recebendo também o seu dízimo, a sua oferta aqui na igreja. O que você não pode é deixar a disciplina do Senhor. O que não pode é desprezar a disciplina do Senhor, porque o Senhor, Ele quer te abençoar. E por causa disso, amados, por causa dessa palavra nós somos obedientes, porque nós sabemos que a obediência do Senhor na nossa vida tem bons frutos. Ele é o nosso Pai maravilhoso, Ele é o nosso Pai que nos ama e nos corrige. Por quê? Porque Ele nos quer bem. Amém, queridos? Então, se esforce,
dizime, oferte, né? Pegue o número da conta que está aí, vai depositar, faça uma transferência bancária, enfim, cumpra aquilo que o Senhor, Ele deseja para o teu coração, porque um dos desejos do coração de Deus é prosperar a tua vida. Amém? Senhor, nós te glorificamos e bendizemos, Pai. Sabemos das dificuldades, Senhor. Sabemos, Papai, que as circunstâncias muitas vezes nos dificultam. Mas, Pai, nós não podemos deixar que as circunstâncias nos impeçam de honrar ao Senhor com aquilo que é o nosso tesouro, aquilo que são as nossas posses, ainda que poucas, ainda que muitas, não importa. Nós precisamos honrar ao Senhor. Portanto, Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu filho, abençoa tua filha, abençoa esta casa, supre, Senhor, abundantemente a casa de cada um destes, Pai, porque nós sabemos que a tua palavra é fiel, e o Senhor é Pai bondoso. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem tocado nos corações, e os frutos disso serão revertidos àqueles que forem obedientes a esta palavra. Muito obrigado, Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor e aguardando ansiosamente por uma palavra que vai fazer toda a diferença hoje na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, queridos. Tu és bom, tua misericórdia
por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Te convidar, você que está aí na sua casa, que está assistindo essa transmissão, talvez nesse domingo, ou talvez esse vídeo esteja chegando para você no momento em que você estava procurando aí algo para ouvir. Eu quero te convidar a você abrir o seu coração agora. Nós vamos fazer desse momento um momento único. Nós vamos convidar o Senhor Jesus para participar conosco de tudo aquilo que já começou a acontecer neste lugar. Apesar de nós estarmos longe, eu quero te dizer que o Senhor, Ele é um Deus de longe, mas Ele é um Deus de perto também. E o Deus que está aqui, neste ambiente, Ele está aí com você. Está aí na sua sala, Ele está aí com a sua família, nesse culto online, nessa transmissão online. Obrigada, Levi. Obrigada aos músicos. Quero agradecer ao pessoal da técnica que se empenhou muito para que tudo isso acontecesse. Pessoal do louvor, que o Senhor abençoe as suas vidas. Javan e a equipe aí. E eu queria orar agora, antes de nós começarmos. Pai, eu quero te dar graças, Senhor, por esse tempo, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Pela tua palavra que é inerrante, porque o Senhor é um Deus que não tem sombra de variação, Senhor. E nós cremos na tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é água para a nossa sede, é pão para a nossa fome, é remédio e cura para a nossa enfermidade. Nós cremos que a tua palavra, Senhor, ela é fiel. E hoje ela vai fazer aquilo para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus eu te louvo pela tua presença neste lugar, em cada lar, em cada lugar, Senhor, onde as pessoas ouvirem o som da minha voz, onde essa transmissão chegar. Eu quero pedir que essa palavra poderosa possa ser uma espada para sondar os corações e para visitar cada coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queria te convidar a você a abrir a palavra do Senhor aí, pegue a sua Bíblia, abra em 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor diz assim: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E lá Paulo, ele também continua escrevendo, né, essa segunda carta aos Coríntios. No capítulo 5, versículo 7, ele fala: porque nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Repita comigo: eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Amém, queridos? E nesse tempo, né, em que nós temos passado por tantos momentos difíceis, tantas situações anormais, né? E a gente pergunta, será que quando tudo acabar, nós vamos voltar a ter uma situação normal, né? Eu acredito que muitos têm pensado nisso, muitos têm perguntado isso. Quando a epidemia passar, o que vai acontecer? Será que você já fez essa pergunta? Meu Deus, nós estamos na quarentena, né? Eu estou trabalhando de casa, eu estou estudando em casa, ou eu não estou trabalhando por conta da quarentena, porque ninguém me chama para prestar serviço, ou a minha loja está fechada, meu comércio, minha empresa, ou eu fui demitido por conta dessa epidemia, dessa pandemia. E eu quero dizer que muitas perguntas surgem, né? E diante dessas perguntas,
nós podemos, que nos pressionam, né? E Paulo ele fala que de todos os lados nós somos pressionados. E eu acredito que cada pergunta dessa que nós fazemos é uma forma de nós sermos pressionados. Mas eu quero te dizer que ainda que nós sejamos pressionados, nós não estaremos desanimados. O nosso homem interior, ele estará de pé, ele estará firme, porque é o Senhor quem nos sustenta. Queridos, diante dessas perguntas, será que eu ainda vou ter um emprego quando tudo isso acabar? Será que eu vou ver aquelas pessoas que, né, interromperam o tratamento porque não podem ir ao hospital? Será que elas irão sobreviver? Né? Será que a igreja que eu frequento, a igreja, a comunidade da qual eu faço parte, como estará? Como as pessoas estarão após tudo isso? Quando nós olhamos com um olhar natural para essa situação, essas perguntas, elas chegam até nós e elas podem nos oprimir, e elas podem até nos deprimir. Mas eu quero te dizer algo, que o cristão, ele não pode, né, viver por vista. Nós precisamos viver pela fé. E viver pela fé, e viver por vista é olhar a circunstância e dizer, olha, não tem jeito. Olhar para tudo aquilo que nos cerca e falar, puxa vida, né, não vai dar certo, nós não vamos sair dessa. Mas quando eu ando por fé, eu olho toda essa circunstância, eu digo, eu não só olho para aquilo que está acontecendo, mas eu olho para aquilo que a palavra de Deus e aquilo que Deus nos garante. Tudo aquilo que a palavra nos promete, eu começo a entender que o milagre vai chegar. Que o milagre vai acontecer e que eu vou andar não por aquilo que as pessoas estão acreditando, estão falando, mas por tudo aquilo que Deus pode. E eu quero te dizer que Ele pode todas as coisas. O meu Deus, o teu Deus pode todas as coisas. Sabe, querido, não é difícil saber e conhecer quem Deus é. Quando a gente olha para tantas coisas que nós já vivemos, tantas orações que nós já fizemos e o Senhor respondeu. Tantas circunstâncias que nós chegamos e falamos, puxa vida, e agora? Às vezes, talvez o desemprego já bateu alguma vez na sua porta e você pensou, e agora? O que vai ser? Às vezes tua esposa grávida, um bebê para chegar e a empresa vem com uma notícia de que você está demitido ou demitida, que você não passou naquele concurso que você estudou tanto, que você tinha tanta certeza. Aquela enfermidade que chegou e você falou, agora só Deus para curar. E aí a gente olha para trás e vê que Deus operou, Deus respondeu, Deus fez, Deus trabalhou. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos saber quem Ele é. Porque se nós não soubermos quem esse Deus é e o que Ele pode fazer, nós vamos caminhar por vista. E o desafio é, não ande por vista, mas ande pela fé. Para que você não fique desanimado, para que você fique perplexo. Mas toda perplexidade, porque hoje a gente vê o mundo perplexo. Um mundo paralisado, um mundo cheio de questões sem resposta. Nós também estamos vendo isso, mas nós não podemos ficar desesperados, como a palavra diz. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nós podemos ficar abatidos, porque nós somos homens, mulheres, falíveis, com emoções, né? e preocupações. Mas nós podemos ficar abatidos, mas não se deixa levar pelo abatimento, porque isso vai te destruir. Então nós podemos olhar para trás e entender que nós temos um Deus que nós podemos confiar. Sabe o que acontece nesse tempo? E foi até algo que nós falamos no nosso encontro de PG na sexta-feira. As pessoas estão esquecendo de confiar no Senhor. Parece que é tão distante, né? Quando a gente fala confia no Senhor, vai passar, vai acabar. Puxa, queridos, eu vejo
Uma oportunidade tão grande da gente ser levado a um outro nível de fé, de relacionamento com Deus, de esperança. O Senhor, sabe o que Ele quer fazer? Ele quer nos esticar em fé. Ele quer nos alargar, Ele quer nos levar para um outro nível. Então Ele está falando, olha, para de duvidar, confia. Confia. Confia em mim porque eu sou um Deus supridor. Confia em mim porque eu sou um Deus abençoador, eu sou um Deus provedor. Mas será que a minha e a tua relação com Deus tem sido essa, de confiar? Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia ainda, no Evangelho de João, no capítulo 6. E a gente vai ver uma atuação de Jesus, operando algo sobrenatural, algo que muitos até duvidam que Ele poderia fazer. Mas eu queria trazer isso para nosso contexto hoje. Diz assim a palavra do Senhor, João 6, de 1 a 12. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. E grande multidão continuava a segui-lo. Porque Jesus, ele estava ali no deserto pregando, né, falando com aquelas pessoas desde cedo, e eles estavam ali ouvindo. E quando Jesus atravessa, pega o barco e atravessa, eles continuaram a seguir Jesus, eles estavam com fome e sede dos ensinamentos de Jesus. E a palavra fala, e grande multidão continuava a segui-lo, porque tinha visto os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. E estava próxima a festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos, vendo a multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, onde nós compraremos pão para esse povo comer, Felipe? Ele fez essa pergunta, Jesus fez essa pergunta apenas para colocá-lo à prova. Pois Jesus já tinha em mente o que ele ia fazer. Jesus já sabia o que ele ia fazer. E Filipe lhe respondeu, Senhor, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E o outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e chegou com o rapaz e disse, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus, manda o povo se assentar. E havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. E eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre aqueles que estavam assentados, tanto quantos queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Queridos, quando nós ouvimos uma narrativa dessa, parece uma história, uma fábula, parece uma parábola, mas não, aconteceu realmente. Havia 5.000 homens com fome, porque essas pessoas, essa multidão, estava acompanhando Jesus desde cedo. Jesus estava pregando, tanto que ele saiu dali para ele, talvez de descansar, ele entrou no barco, ele se afastou um pouco. Jesus, ele sabia que era muita gente que precisava de comida, ele sabia que aquelas pessoas estavam famintas, estavam com fome, talvez já tivessem comido o lanchinho que eles tivessem levado. Eles estavam ali no meio do deserto, não tinha nenhum fast food ali, nenhum pipoqueiro vendendo pipoca, nenhum carrinho do dog estava lá para alguém ir lá correr e comprar um lanchinho, não tinha. Jesus sabia da realidade daquelas pessoas. E quando a palavra fala do número de pessoas, isso aqui é incrível, ele fala 5.000 homens, e nós sabemos que a palavra, né, ela trata muito com o homem, desconsidera ali a contagem do número de mulheres e crianças, e estima-se que tinha muito mais de 10.000 pessoas naquele lugar. Imagina 10.000 pessoas para comer de uma vez? Para os discípulos, era algo que eles não conseguiam dimensionar. Quando Jesus ele faz a pergunta, né, ali para Filipe, como? Onde a gente vai comprar comida para tanta gente?
Talvez os discípulos, né, querendo achar melhor situação, e quando Mateus escreve, Mateus, Marcos e Lucas também conta esse mesmo acontecimento. Lá eles falam que os discípulos falaram para Jesus: Jesus, dispensa a multidão para que eles comprem comida em algum lugar aí, né, e se agasalhem. Mas Jesus sabia que ali onde eles estavam não tinha como arrumar comida, a não ser que eles fossem para suas casas. No momento, querido, aquilo que estava acontecendo era algo impossível de se resolver. Não tinha comida, não tinha onde comprar comida. Ali de imediato. E se tivesse onde comprar, se tivesse uma padaria, não teria pão suficiente na padaria, naquele momento. E não teria dinheiro suficiente para comprar. Parecia impossível, mas sabe o que acontece? Jesus estava ali, e onde Jesus está, há solução. Diga assim: onde Jesus está, tem solução. Onde Jesus está, tem milagre. O que parecia impossível para aquelas pessoas transformou-se em milagre, o milagre da multiplicação. Eu quero te dizer, o que parece impossível para esses dias, o Senhor, Ele quer resolver, Ele quer fazer, Ele quer operar um milagre na sua família, na sua saúde, nas suas finanças. Para a empresa que está indo mal, está à beira da falência e não sabe se vai resistir, né, a toda essa paralisação, a toda essa circunstância de doença. Talvez você é um funcionário e esteja ameaçado de demissão. Eu quero te dizer que Deus está presente nessa situação. E Ele tem a resposta para você. Como Ele teve a resposta para aquelas pessoas que estavam ali. Hoje Ele me chama e te chama para enxergar as coisas à nossa volta. Sabe como, querido? Com olhos de fé. Entendendo que eu e você nada podemos fazer em muitas coisas, mas Ele pode. Ele pode tudo, Ele pode mudar a sua vida, seu casamento. Ele pode mudar seus pais, Ele pode mudar a sua vida espiritual. Essa situação que está te aprisionando, Ele pode resolver a tua situação emocional, sentimental. Ele pode. Ele pode resolver aquilo que nós precisamos de provisão para o nosso dia a dia. Ele é o nosso socorro. Mas você pode perguntar: pastora, como é que eu posso enxergar dessa forma? Eu não consigo entender, eu não consigo enxergar. E sabe, quando a gente olha para esse texto, nós temos algumas coisas que nós podemos aprender com Jesus. Primeira coisa que eu vejo aqui no versículo 5 do capítulo 6 de João, onde nós lemos, é que Jesus, Ele levantou os olhos. E a palavra diz que Ele viu aquela grande multidão. E isso nos dá uma visão, querido, mais apurada, sabe do quê? Da atenção de Jesus àquela multidão que estava seguindo Jesus no deserto. Ele não estava alheio, mas Ele se importava com a multidão. Para os discípulos, talvez a solução e a saída fosse mandar todo mundo embora, mas Jesus, Ele tinha um outro caminho. Ele sabia que aquelas pessoas estavam ali por Ele, estavam ali porque queriam ouvir, queriam aprender. Ele sabia que havia muitas pessoas naquela multidão com inúmeros problemas. Talvez mulheres separadas, talvez filhos abandonados pelos pais, talvez pessoas que eram rejeitadas. Era uma multidão. E Jesus, Ele olhou, Ele se preocupou. E Ele determinou que aquelas pessoas não voltassem para suas casas sem serem abençoadas por Ele. Elas não poderiam voltar para suas casas sem ser alimentadas por Ele. E quando Jesus olhou, levantou os olhos e olhou, sabe o que Ele estava dizendo? Fiquem tranquilos, eu sempre estou atento a vocês. Fica tranquilo, não se preocupa. Não fica desesperado, em nenhum momento eu perco você de vista. Em nenhum momento eu desconsidero aquilo que você é, onde você está, em qual situação você está. E sabe por que eu tenho a certeza de tudo isso, querida? É porque em muitos textos na Bíblia,
nós encontramos essa verdade de um modo tão palpável. Quando a gente lê lá em Gênesis 21, a história de Abraão, e a gente vê Agar, uma mulher que foi enviada para o deserto, sozinha, com o seu filho. E Agar, a palavra fala que ela andou, e ela consumiu o pão que ela tinha levado, e ela consumiu a água que estava ali. De repente, Agar, ela ficou com tanto medo do filho morrer ali no deserto, porque não tinha o que comer, não tinha onde buscar, não tinha onde pegar água, e ela deixou o filho sentadinho ali, ela foi para longe, sentou embaixo do arbusto, e ela ficou ali, porque ela não queria ver o filho morrer. Era uma mulher que tinha casa para morar, que tinha um emprego, porque ela trabalhava lá na casa do Abraão. O seu filho tinha um pai, o seu filho tinha um lugar para dormir, tinha comida na mesa, mas do dia para a noite, tudo acabou. Tudo para ela acabou. E ela foi errante pelo deserto. Mas sabe o que acontece? Esse Deus que olha, que levanta os olhos e presta atenção, esse Deus que dos olhos dele nada escapa. Quando ele viu aquela mulher aflita, ali embaixo daquele arbusto, ele mandou um anjo, e o anjo perguntou para ela: Agar, o que é que te aflige? Por que é que você tem medo? Não tenha medo, Deus ouviu o seu filho chorando lá onde você o deixou. Pega o menino pela mão, porque eu vou fazer dele um grande povo. Então naquele momento, sabe o que aconteceu, querido? Os olhos de Agar foram abertos, e ela imediatamente viu uma fonte que estava ali próximo, e a palavra diz que ela pegou a vasilha, encheu de água, deu para o seu filho, tomou água, sobreviveu àquela situação e seguiu. Eu quero dizer que Deus vai abrir seus olhos nesta manhã, para você enxergar fontes no deserto, nesse deserto de tantas coisas ruins que nós estamos vendo. O Senhor vai abrir os teus olhos para você enxergar uma saída, para você enxergar uma direção. Ele contempla cada situação que nós passamos. Esse é um tempo que eu tenho visto muitas pessoas se reinventando, vendo saídas, confiando no Senhor, vivendo a resposta de Deus. E não vai ser diferente com a sua vida. Lembra de Elias ali na caverna? Elias teve um juramento de morte, e ele ficou assustado, ele ficou com medo de morrer, e ele saiu andando, ele fugiu, e ele entrou numa caverna, e ele ficou lá. Depois de Deus falar com ele: levanta, come, anda, ele foi se esconder naquela caverna. Mas sabe, querido, Deus o alcançou e falou com ele: o que é que você está fazendo aí, Elias? Sai daí, aí não é o teu lugar. Eu quero te dizer nessa manhã, que o lugar que você está assumindo nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de adversidade, não é onde Deus tem para você. Não é onde Deus quer que você esteja. Ele está falando: sai daí, sai desse pensamento repetitivo, sai desse lugar onde você só fica recebendo aquilo que não te edifica. Sai, para de falar aquilo que te leva a lembranças ruins. Aí não é o teu lugar. Para de reclamar, para de desconfiar. Sabe por quê, queridos? A palavra de Deus diz que, porventura, pode uma mulher se esquecer do filho que gerou. Mas Deus, Ele fala: todavia, eu não me esquecerei de você. Eu tenho você escrito na palma da minha mão. Como é que eu vou me esquecer de você? Está lá em Isaías 49:15. Então eu aprendo nesses primeiros versos desse texto que Deus, Ele se importa, que Jesus, Ele se importa, que Ele olha para a multidão e Ele vê a necessidade da multidão. Ele olha para a multidão e Ele responde. Quando a gente continua lendo, versículos 5 e 6, ele diz assim: Felipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus fez essa pergunta apenas
para colocá-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Sabe, queridos, a gente aprende com essa colocação de Jesus aqui que as dificuldades, as coisas impossíveis, as coisas muito difíceis, são testes para nós. São provas que Deus nos coloca. Sabe, a pergunta de Jesus aqui para Felipe era um teste. Ele já sabia o que ele ia fazer, ele sabia que ele ia multiplicar os pães, ele sabia que de alguma forma ele ia dar comida para aquele povo. Mas ele faz essa pergunta, porque ele queria saber se Felipe ele tinha fé suficiente para enfrentar qualquer desafio que viesse. Jesus não precisava, né, que ele desse a solução, mas o que Jesus queria ouvir ali de Felipe fosse algo assim: Senhor, eu não sei de onde vem pão, mas eu sei que se o Senhor está conosco, a multidão vai ter pão para comer. Eu não sei se vai ter embaixo das pedras, se vai ser em um arbusto, se vai ser da grama, se vai cair maná do céu. Eu não sei de onde vem o pão, mas eu sei que o Senhor é o provedor, e o Senhor tem resposta, e o Senhor pode fazer um milagre. Sabe, queridos, Deus está nos testando em meio a essa dificuldade. Mas o desafio é como é que nós vamos nos comportar em momentos em que a nossa fé está sendo desafiada. Jesus já tinha a solução, mas ele queria que Felipe participasse disso em fé. Ele fez isso para testar até onde Felipe tinha entendido, sabe o que? O poder transformador da presença de Jesus. Eu quero te dizer que onde Jesus está, onde Jesus estiver, não há problema insolúvel, não há problema difícil demais. E era um teste até para Jesus ver até onde eles tinham absorvido, né, aquilo que Jesus tinha falado, tinha ensinado. Eles tinham vivido tantas coisas com Jesus. Se Jesus está presente em nossa vida, se Jesus está presente na nossa casa, se Jesus está presente nos nossos negócios, se Jesus está presente no nosso íntimo, se nós temos intimidade com Ele, não há o que temer. Sabe, queridos, nossa atitude frente ao problema é o grande segredo. Porque o nosso maior problema não é aquilo que a gente sofre, não é aquilo que a gente enfrenta, mas é como nós respondemos a isso. É a atitude que temos diante da circunstância. Sabe, por isso os melhores momentos da vida não são determinados por aquilo que está acontecendo, mas sim pela forma como nós reagimos às circunstâncias e como nós nos submetemos, como nós reagimos aos testes a que nós somos submetidos, às provas a que nós somos submetidos. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Como você vai passar pelos testes, por essa prova que está diante de nós? Porque todos são testes de fé. Amém? Qual é a resposta que a gente está dando para Jesus? Será que foi a resposta de Filipe? Senhor, nem que a gente tivesse 200 denários. 200 denários era muito dinheiro. Muito dinheiro. Era o dinheiro de 200 dias de serviço. E ele fala, ainda que a gente tivesse muito dinheiro, era impossível comprar pão para todo mundo. A nossa atitude, o nosso comportamento diante da dificuldade vai dizer para onde nós vamos e como nós vamos sair. Sabe por quê, queridos? Tudo isso vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Eu não me imaginava nesse tempo aqui, de pé, porque há um ano atrás a minha condição era uma das piores. Mas sabe o que eu entendo, que eu aprendo? Tudo passa. E quando passa, a gente precisa olhar para trás e ter, né, no nosso memorial com Deus, como foi que eu passei pela adversidade.
Como foi que eu passei pelo vale da sombra da morte? Como foi que eu passei por essa situação? Foi crendo no Senhor? Foi tendo uma palavra de ânimo ou buscando um culpado de tudo isso? Sabe por quê, queridos? Porque se nós, dependendo de como for a nossa atitude e como a gente vê a situação que se estabeleceu, nós começamos a culpar Deus. Nós começamos a entender que Deus, Ele se esqueceu, que Ele não está preocupado, que Ele não se interessa por nós, porque senão Ele não teria deixado a gente passar por tudo isso. Como você e eu passaremos por esses testes, por essas provas? Qual a resposta que você vai dar? Qual a resposta que nós daremos? Jesus sabia que não tinha dinheiro, Jesus sabia que não tinha lugar, mas sabe, Deus não depende daquilo que é natural para fazer o sobrenatural. Ele não depende do natural para realizar milagres. Ele não precisava de dinheiro, ele não precisava de padeiro, ele não precisava de padaria, ele só precisava de um posicionamento de fé e uma disposição. Ele só precisa de uma fé ativada. De acreditarmos que Ele tem a solução, que Ele é a nossa salvação. Sabe por quê? Porque quando nós passamos por isso, confiando no Senhor, crendo que Ele pode fazer o sobrenatural, sabe o que acontece? A gente sai do outro lado transformado. As coisas começam a ficar fáceis. Não tem mais nada difícil. Porque o sentimento é esse, Ele me livrou, eu passei de uma pior. Eu saí daquela condição que eu estava. O que então é difícil para Ele? O que poderá ser impossível para Ele? Quando nós pensamos, né, em prova, em teste, a gente pode lembrar de Noé. Lembra do Noé? Um dia Deus chega para ele, um homem justo, bom. Falou, Noé, olha, você vai ter que construir um barcão para mim. Você vai construir uma arca. Vai dar trabalho, mas vou te dar essa missão. Porque eu tenho um projeto para a humanidade. E eu quero te usar. Mas, queridos, se fosse hoje construir um barco, tudo bem, né? Hoje a gente tem tem recursos, né? Tem tecnologia. Mas Deus deu as dimensões da arca que Noé tinha que construir. E Ele falou, olha, porque quando essa arca estiver construída, esse barco estiver terminado, eu vou mandar tanta chuva na terra, que quem não estiver no barco vai perecer. Imagina Noé passando dia após dia, anos após anos, construindo essa arca, sendo zombado, sendo criticado, tendo a sua credibilidade arriscada, porque as pessoas falavam, esse velhinho deve estar ficando louco. Para que construir esse barco? Onde ele viu isso? Mas era um teste que ele estava passando. Ele passou por tudo aquilo, né? Mas ele sabia quem tinha falado com ele. E aí, queridos, quando chega o dilúvio, Deus chega para ele e diz, Noé, você é o único homem justo. E quando acabou o dilúvio, a palavra diz que só restaram Noé e a sua família. E ele foi salvo porque ele creu. Ele resistiu à adversidade. Ele poderia ter parado, desistido no caminho e falar, Senhor, não dá, eu estou sofrendo muita pressão. Mas ele perseverou, ele poderia ter parado no meio do caminho, ele poderia ter duvidado, ele poderia ter reclamado, porque demorou muitos anos, porque Deus falou com ele, mas Deus não falou que ia demorar tanto. Ele tinha N motivos de parar, de desacreditar. Mas ele prosseguiu. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos tantos servos que prevaleceram, que permaneceram, que foram provados. E eles suportaram a prova e o Senhor os levou para o outro lado numa outra condição. A gente vê José do Egito, foi vendido como escravo, foi preso porque foi caluniado. Mas, querido, onde ele estava, ele dava a volta por cima. Ele era animado, ele estava na casa de Potifar, ele era o melhor da casa, ele foi traído, lá foi caluniado, dali ele foi preso. Mas lá na cadeia ele falou, está vendo Deus, olha só,
Como o Senhor me coloca numa situação dessa? Eu inocente. Eu estava lá na minha família tranquilinho, e meus irmãos me venderam, e eu estou nessa situação. Não, a palavra diz que ele tinha ânimo. E ele tinha uma atitude tão diferente naquela prova, naquela situação, queridos, que o carcereiro lá o nomeou, né, chefe dos presos. Ele tinha total liberdade lá na cadeia. E no final de tudo que ele passou, de toda a prova, sabe o que aconteceu? Sabe onde ele foi parar? Ele se tornou governador do Egito. E o dia que ele teve encontro com aqueles irmãos que o havia vendido, ele disse: olha, não tema, não fica com medo de mim não vai acontecer nada com vocês, sabe por quê? Porque o meu Deus, ele pegou aquilo que era mal para mim e ele transformou em bênção. E ele só viveu a bênção e a bondade do Senhor. Sabe por quê? Porque ele confiou. Ele creu no Deus que ele tinha. Terceira coisa que a gente aprende aqui é que a presença de Jesus na nossa vida não nos isenta de lutas. Mas elas vão se dissipar uma após outra pela providência do Senhor. É a providência do Senhor. Imagina, como é que aquelas pessoas não tinham o que comer, não tinha pão para comer, se tinha o pão da vida ali. E ele estava no meio da multidão. Eles estavam ali atrás de Jesus, eles estavam, seguindo a Jesus, eles estavam ali para ouvir Jesus, para fazer algo que era legítimo, algo que era bom, Se fosse hoje, a gente poderia dizer, mas eu estava servindo o Senhor, eu estava na casa do Senhor. E por que que isso aconteceu? Por que que, de repente as coisas começaram a dar errado, as coisas, se estabeleceram de uma forma que eu não consigo sair dessa situação? A Bíblia, ela fala de várias situações, mas eu queria deixar apenas uma aqui. Jesus, ele era amigo de Lázaro e suas irmãs. E um dia Jesus estava numa cidade e ele recebe a notícia. As irmãs mandaram avisar Jesus: olha, Jesus, você precisa vir logo aqui para a nossa casa, porque o nosso irmão está muito doente. E não é qualquer doença, é uma doença muito grave. E nós queríamos que o Senhor viesse, porque nós sabemos que o Senhor pode curá-lo. E Jesus, ele falou, mandou uma mensagem, falou: olha, gente, avisa lá para Marta e Maria que essa enfermidade não é para a morte. E nós sabemos o que aconteceu. Jesus mandou uma mensagem: essa enfermidade não é para a morte. E sabe o que aconteceu? Ele morreu. Jesus falou: olha, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E quando elas receberam essa notícia, elas se alegraram. Uau, então ele vai vir curar. Elas se encheram de alegria, de esperança, ficaram confiantes que Lázaro não morreria. Sabe, queridos, foi difícil para elas entenderem. Tanto que quando Jesus chega lá, elas falam: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Nós não somos amigos. Quantas vezes nós recebemos o Senhor na nossa casa? E a morte chegou, a enfermidade chegou. O Senhor já curou tantas pessoas, Jesus. Pessoas que nem voltaram para agradecer, como foi o caso dos 10 leprosos, que Jesus curou e só um voltou. E tantas outras circunstâncias que as pessoas foram curadas e foram embora e não voltaram, mas nós somos teus amigos. Nós te recebemos na nossa casa, nós estamos com o Senhor. Maria fica aos teus pés te ouvindo. E como assim a morte chega na nossa casa? Mas elas esqueceram da segunda parte. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. E eu quero te falar, querido, que a situação que você se encontra, a situação que o nosso país se encontra, a situação que a cidade de São Paulo se encontra, porque nós estamos aí com o nosso comércio fechado, a nossa quarentena agora vai até o dia 10 de maio, se estendeu, e a aflição vem, e a incerteza vem, e eu quero te dizer que não é para falência, não é para morte, não é para desespero, não é para destruir sua vida, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado na tua casa, na minha casa, nessa nação, lá no nosso emprego. As
onde as pessoas estão desesperadas, o Senhor está dizendo: fala para elas que eu tenho a solução, fala para elas que eu posso multiplicar pães, que eu posso ressuscitar morto, que eu posso curar enfermo, eu posso todas as coisas. Então, quando as coisas parecem impossíveis, difíceis demais, nós precisamos nos lembrar da palavra do Senhor. Estar com Cristo, estar andando com Ele não nos isenta, não significa ausência de luta, mas pelo contrário, Ele falou: olha, no mundo vocês terão aflições, mas vocês vencerão cada uma delas. Cada uma delas. Sabe, queridos, no momento, o que Marta e Maria poderiam fazer era só confiar. Talvez elas não entendessem, mas quando elas viram Lázaro sair da sepultura, elas puderam contemplar a glória do Senhor se manifestando. Você quer contemplar a glória do Senhor se manifestando aí na sua vida, na sua casa? Sabe por quê? Porque eu tenho ouvido pessoas, e as pessoas estão tão desanimadas, pessoas dizendo para mim: eu não sei por onde começar, recomeçar, pastora. Eu não sei como é que vai ser. Eu não tenho recursos mais, eu não tenho nem ânimo. E outro dia uma pessoa me mandou, né, uma mensagem, ela falou: eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais esperança. Mas sabe, queridos, quando Felipe dá aquela resposta para o Senhor: olha, nem dinheiro pode comprar. Ele está falando: é ruim, é difícil demais isso aí que o Senhor está querendo. Aparece André, irmão do Pedro, e ele aparece com o menino lá e ele fala: olha, Jesus, não dá muita coisa não, mas aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E sabe, querido, esse pão de cevada era um pão barato, era comida de pobre. E sabe o que eu aprendo aqui? Que o pouco, aquilo que é pouco, que é barato, que não tem abundância, é mais do que suficiente para Jesus suprir a necessidade de toda aquela multidão. Olhe para dentro da sua casa. Há algo aí que o Senhor quer usar. Sabe por quê? O homem, ele olha as impossibilidades, mas Jesus olha a possibilidade. O homem olha aquilo que para ele é limitado. E eu quero te dizer que é nesses momentos de crise que surgem, né, as oportunidades e a gente precisa entender como é que nós estamos olhando tudo isso. Como é que a gente, né, está olhando para o pão de centeio que está em casa, para o pãozinho de cevada, é pouco. E nós precisamos aprender a usar os poucos recursos que nós temos. E não desconsiderá-los, porque se André não tivesse valorizado esses 5 pães, esses 2 peixinhos, eles não teriam sido fonte de bênção para alimentar aquela multidão, para Jesus operar o milagre. O que você tem ainda? O que te resta? Talvez você fala: olha, para mim só resta a fé. E que está bem pequenininha, pastora. Eu vou te falar. É o melhor começo. Ore para que Deus lhe dê uma direção, um meio de você recomeçar, um meio de você se acertar em tudo isso. Ainda que de um modo muito modesto. Querido, uma outra coisa aqui que a gente vê, que a gente não pode deixar que o problema nos engula, que o problema nos absorva. Jesus, ele viu a grande multidão. Imagina se ele multiplica o pão e ele começa a distribuir o pão ali, ia ser um tumulto. As pessoas estavam com fome. Mas sabe o que ele faz? Ele organizou aquela multidão. Ele organizou a necessidade. Ele não se desesperou com tantas pessoas que tinham diante dele. E aí ele fala para os discípulos: separa grupos. Separa grupos para eles participarem daquilo
que eu vou fazer? Separa aí de 50 e 50. E aquelas pessoas que estavam naquele ajuntamento, elas foram separadas. Opa, o ambiente já mudou. Já tinha ar. O ambiente foi oxigenado. O ambiente era outro. Não era mais um ajuntamento de pessoas com fome. Agora eram pessoas sentadas, grupos pequenos sentados, aguardando uma provisão do céu. E sabe o que eu aprendo aqui? Que esse problema, ele não é maior que você. Essa dificuldade não é maior que Deus. Sabe? Existem outras áreas da sua vida que precisam de atenção, porque às vezes a gente foca tanto naquilo que a gente está passando de dificuldade, que a gente esquece o resto. Que a gente esquece de cuidar, e o Senhor está falando, olha, se organize hoje. Se organize, comece, né? Eu tenho falado para as mulheres, olha, você tem que acordar de manhã e se arruma. Se você está vendo que toda essa rotina está acabando com você está acordando de manhã e indo dormir e fica o dia inteiro lá com o pijama. Você não tem mais a disposição, é que a tristeza está chegando, o conformismo com tudo isso está chegando e você está entrando nesse caminho com fome. Eu quero te dizer que o Senhor tem alimento para você hoje, mas Ele está dizendo, olha, para você receber o pão, para você receber o milagre, se organize. Organize aí seus sentimentos, organize seus pensamentos. Não se entregue à tristeza, não se entregue ao desespero. Para de passar fome, se alimenta da palavra, daquilo que a palavra tem. Deixa o seu espírito bem nutrido, cuide do seu corpo, cuide da sua mente. Faça exercício físico. Outro dia, sabe o que nós fizemos? Falei, vamos mudar aqui em casa. Peguei a mesa, pus lá no quintal, tomamos café no quintal. Saímos da cozinha, aquela cozinha que todo dia a mesma coisa. Falei, gente, amanhã o café é diferente. O pastor foi, buscou as mesas, né, amor? Colocou lá, tomou um café ao ar livre. Pastor, não tem o quintal. Põe a mesa na sala, põe na varanda. Né? Troca a posição dos móveis, mas faça alguma coisa, comece a se organizar. Volte a estudar online. Gente, tem tantos cursos online que as faculdades estão disponibilizando, que a gente recebe lá pelo e-mail. A gente tem recebido tantas coisas que as pessoas têm disponibilizado, as organizações têm disponibilizado para que a gente não fique ali focado na fome, focado no problema, focado na dificuldade. A vida não parou, a vida não acabou, diga assim, a vida não parou. O comércio está fechado, nós estamos de quarentena, mas a nossa vida continua, a nossa vida com Deus. A nossa vida como família na fé. Você tem ligado para alguém? Você tem falado com alguém? Você tem mandado uma mensagem? Você tem lido a palavra com esse intuito de ser alimento para alguém? Comece a fazer isso. Comece a mudar a forma de você olhar, comece a se organizar. Começa a escrever aí, quando tudo acabar, como é que as coisas vão ser aqui em casa, vão ser diferentes. Eu vi que eu não preciso de tanta roupa como tem no meu guarda-roupa. Olha só, nem estou usando, uso poucas roupas. São conceitos que a gente vai começar a mudar. Começa a se planejar. E aí você vai ver que dentro dessa organização, você vai mudando o ambiente. E eu ouvi, não lembro se eu ouvi ou se li, até perguntei para o pastor hoje, se era ele que tinha me contado, mas... Eu ouvi de uma pessoa, e é algo verídico, um senhorzinho que estava no hospital e ele estava desenganado e aí não tinha, era perigoso ele continuar lá, pegar a infecção hospitalar e ficar pior, mas o estado dele era muito, muito crítico e aí os médicos o mandaram para casa, né? E aí quando ele chegou na casa dele, ele saiu lá do ambiente que ele estava, lá no hospital, aí ele pediu para ficar na sala e ele pediu para as pessoas lá, para a família dele, começar a colocar aquelas pegadinhas que ele gostava. Sabe aquelas piadinhas, aquelas pegadinhas que o pessoal faz na rua? E ele só ficava assistindo aquilo, e ele dava muita risada. E ele se divertia com aquilo. E querido, sabe o que começou a acontecer? Com o passar dos dias, aquele homem mudou o ambiente, porque a história que vinha nele, com ele era, ele vai morrer, leva para casa, porque ele está condenado, está desenganado.
E aquele homem mudou o ambiente onde ele estava, da forma que ele conhecia, que ele sabia. E ele começou a se alegrar. E ele começou a se alegrar. E sabe o que aconteceu? O organismo dele começou a responder. E ele se levantou. E ele se curou. Sabe por quê? Porque ele tomou um posicionamento. Não vou deixar esse negócio me matar. Deixa eu mudar o foco. Tem muita gente falando de tristeza, tem muita gente falando de desânimo, tem muita gente falando de Covid, tem muita gente falando de vírus. Eu vou mudar o foco, eu vou mudar a sintonia. Eu não vou mais me pegar presa a essas coisas. Sabe, para fazer essas coisas a gente não precisa de dinheiro, não precisa de nada, a gente só precisa ter uma disposição, uma atitude de dizer, todo mundo está aflito, mas tem uma palavra que diz que nós veremos a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Deus que enviou Moisés para libertar o povo. Ele operou milagres lá, ele abriu o mar para o povo passar, ele abriu o Jordão para eles entrarem na terra prometida. Eu sirvo a esse Deus que enviou Jesus para multiplicar pão, para curar cego, para levantar morto, para fazer o impossível acontecer. Então eu não vou ficar prostrado, eu vou sacudir a poeira e eu vou ter um posicionamento de fé, porque eu sei que Deus tem multiplicação de pães para a minha vida, o Senhor tem mudança de vida, em nome de Jesus. Eu vou mudar de canal, eu vou desligar a internet que me traz tantas notícias ruins, eu vou mudar o canal, eu vou conversar com pessoas que têm algo para acrescentar para mim, eu vou começar a ler mais, eu vou olhar com bons olhos aquilo que tem na minha casa, eu vou começar a olhar fotos, eu vou levar a mesa para o quintal, como a pastora falou, eu vou fazer algo diferente, eu vou pegar minhas roupas, eu vou falar, vou repaginar, vou fazer um novo guarda-roupa, e vou tirar roupas para eu doar, para eu dar, vou levar para o social, tem pessoas precisando, eu vou mudar de vida. A crise, querido, ela existe, as coisas difíceis, elas estão aí, as coisas impossíveis, elas estão aí, mas nós precisamos crer, tomar uma atitude e mudar, e saber que Jesus, Ele está conosco. E por último, nós não podemos nos distanciar de Jesus. Sabe por quê? O extraordinário só aconteceu naquele monte porque Jesus estava ali. A solução dos discípulos era uma. Era dispensar a multidão, mas a solução de Jesus era aproximar a multidão dele. Porque eles iam ter contato um por um, quando fossem distribuir os cestos lá. Por pior que a situação seja, não abandone a sua fé em Jesus. Por pior, Ele é a nossa salvação em todo o tempo, nos montes, nos vales, com crise, sem crise, com Covid, sem Covid, com dinheiro, sem dinheiro, com emprego. Jesus é quem provê a saída, o alimento, o conforto, mesmo em meio ao desconforto. E sabe a palavra para encerrar que eu tenho para você? Tudo vai passar. Você pode dizer isso? Tudo vai passar, por isso eu creio. Tudo vai passar, por isso eu quero me aproximar mais de Jesus. Tudo vai passar, eu quero ver a vida com outros olhos, não olhos carnais, mas eu quero ver com olhos de fé. Tudo vai passar e eu sei que quando tudo passar, eu vou ter testemunhos para contar desse tempo. Salmo 23:4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não se afaste de Jesus. Jesus, Ele tem milagre para nós nesse dia. Ele pode todas as coisas. Passe pelo teste, passe pela prova que Ele está permitindo que a gente viva nesse tempo. E Ele quer fazer um grande milagre, querido, na tua vida. E você vai sair. Nós sairemos diferentes de tudo isso. Em nome de Jesus, eu queria fazer um convite nessa manhã. Talvez você ouviu essa palavra e você não conhece Jesus. Você ouviu falar ligeiramente desse nome. E você aí não sabe como resolver as suas crises. Tudo aquilo que
está te rodeando, você não tem mais forças para lutar. Eu quero te dizer que há alguém olhando para você nesse momento. E o nome dele é Jesus. E a palavra dele diz que se nós entregarmos o nosso caminho para ele, se nós confiarmos nele, tudo, não é alguma coisa, é tudo ele vai fazer. Ele pode resolver, ele é a saída, ele é a resposta. Ele é o pão para matar a tua fome. Ele é a água viva para matar a tua sede. Se você quiser tomar essa decisão de entregar a tua vida, porque você sozinho não conseguiu resolver as tuas demandas, eu quero que você acesse o nosso chat e você se comunique conosco. A gente vai te mandar o nosso WhatsApp, a gente vai fazer um contato com você. Mande seu nome, coloque ali, eu sou, né? José, a Maria, eu ouvi essa palavra, eu quero aceitar Jesus. E a gente vai entrar em contato com você. A única coisa que você não pode é ficar aí nessa condição. O Senhor diz para você, se organize, que eu vou distribuir o pão. Jesus se organizou para operar milagre. E Ele quer que a gente tenha um posicionamento para receber o milagre que Ele tem para nós nesta manhã. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Que você seja visitado por Ele. Que a presença dEle aí na tua casa possa te dar a convicção de que não há nada impossível para Ele. Amém, queridos? Eu agradeço mais a oportunidade que o Senhor tem nos dado de ministrarmos a palavra dEle, de falarmos dessas verdades. Eu quero que você se aproprie dessa verdade hoje. Essa verdade é para a tua vida e para a minha vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe teu dia. Deus abençoe teu domingo. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém.